E aí, plantoides, eu tô aqui na Tropicalia Garden e o Guilherme hoje vai contar um pouquinho pra gente sobre algumas dicas gerais aí, dividir um pouco de conhecimento que ele tem na estufa dele aqui sobre nebulizador, ele que me falou sobre a lentilha, então ele vai complementar um pouco as informações de como a gente enraiza melhor com o caldo da lentilha. Ele vai contar um pouco também sobre a questão do Sodiroy em relação ao ornatum, relativo a um post recente que eu publiquei, dessas plantas que têm semelhanças. Enfim, vai ser um vídeo recreativo aí com conteúdos gerais para você que pensa em otimizar seu espaço com alguns sistemas tecnológicos mais profissionais, vamos dizer assim. Tá legal? Então é isso! Então, pessoal, o Fly postou recentemente sobre a diferença, né, do Philodendron ornatum com o Sodiroy. E basicamente é o seguinte: o nome Sodiroy não é um nome aceito, né, como taxonomia. E sim é uma variação do Philodendron ornatum, né? Lá fora o pessoal chama esse Philodendron que apresenta essas marcas prateadas, né, como Sodiroy ornatum, né? E no Brasil ele é vendido apenas como Sodiroy, né? Mas ele relativamente é a mesma planta, né? Apresenta algumas diferenças, né, na estrutura, como as manchas prateadas, né, e o pecíolo um pouco mais avermelhado do que o ornatum. Mas se vocês repararem, ele também tem essa rugosidade igual do ornatum, né? Para todos os efeitos ela é a mesma planta, né, com algumas diferenças estéticas apenas. Essa planta é endêmica de qual região? Ela ocorre no Espírito Santo, na Bahia também, e eu acredito em alguns outros lugares da América do Sul também, mas eu não tenho certeza aonde, né? Essa aqui em específico eu sei que ela é do sul da Bahia. Recentemente o Fly postou sobre o uso da lentilha como enraizador, né? A gente pode fazer uma solução colocando 500 ml de água e meio quilo de lentilha, né, nessa proporção. Espera 7 dias até o início da germinação das sementes. Com o processo de germinação das sementes, as próprias sementes liberam um ácido, que é um ácido que ele é um fito-hormônio, né, um fito-hormônio vegetal, e ajuda muito no enraizamento. Então você pega essa mistura, bate no liquidificador, passa numa peneira e pode usar por 15 dias se usar colocar na geladeira, né? Você mistura isso na água da rega, né? Em plantas que já tiveram início de enraizamento ou estacas recém-cortadas, você pode deixar a estaca mergulhada nessa solução por 24 horas e fazer o plantio normalmente dela depois. Que equipamento é esse, Guilherme, que tá rodando? Esse é um climatizador, ele ajuda na umidade do ar, né? Na umidade relativa do ar e também na ventilação. Ele é muito importante em certas épocas do ano, principalmente agora que a gente está no inverno e tem menos incidência de chuvas, a controlar a umidade e manter as plantas com as folhas bem úmidas, né? E assim ajudar na transpiração delas e por aí vai, né? O plantoide tem alguma alternativa caseira? Sim, a gente consegue utilizar aquelas torres que vendem em magazines, tudo também da mesma maneira, né? Só que o compartimento de água é um pouco menor, então você tem que ficar um pouco atento, né? Uma dica é você fazer uma gambiarrinha, colocar um
um compartimento a mais com uma mangueira alimentando ou umidificador ou climatizador. Aquelas torres que ventilam e que tem reservatório de água, né? Exatamente. Ou até mesmo aqueles umidificadores mesmo ultrassônicos, né? Dá pra gente fazer um esquema de alimentação na água, né? Depois a gente pode até mostrar qualquer outro dia, né? Como que a gente pode fazer essa adaptação para ele poder ficar ligado o máximo de tempo possível. Geralmente eles duram 2 horas ligados, né? Está aqui na chuvinha. O que é isso aqui? Isso aqui é uma nebulização, né? Ele não chega a ser ultrassônico, né? Ele tem gotas, né? E ela é bem importante, né? É o mesmo processo de borrifar as suas plantas, né? Então a gente deixa um timer ali e ele funciona nas horas mais quentes do dia para ajudar as plantas também na parte de molhar as folhas, né? Na parte de umidificar as folhas. Que nas aráceas é muito importante para o crescimento delas, né? Questão da umidade no ar, né? Sim, e elas vivem em clima geralmente subtropical, né? De bosque, onde essa umidade ela é permanente, né? Então aqui a gente tenta imitar o habitat das plantas, né? Para poder ter um melhor resultado na produção e deixar as plantas mais bonitas também, né? Agora, já aproveitando esse ângulo aqui, seus melanos são invejáveis, né? São gigantescos e tal. Como que você faz para atingir plantas tão grandes assim? Tá certo que elas já vieram maiores e tal, mas como é que chega nesse patamar? O melano é uma planta que ela é epífita, né? Então, obrigatoriamente, ela precisa ter um bom tutor. Vamos levantar aqui, ó. Vocês conseguem ver que todas as raízes aéreas, elas abraçam o tutor de forma bem agressiva, assim, é uma forma de bem agarradinho. Bem agarrado, né? Então, quanto mais ele tiver essa facilidade, mais ele vai crescer, tá? Então, assim, tem plantas aqui que como a gente trabalha com produção de mudas, tem plantas ali do outro lado que a gente não utiliza esse tutor justamente para a gente poder ter um caule maior, né? Então, quanto mais a planta se sentir confortável para agarrar, mais ela vai crescer. Ela entende que tem força para poder desenvolver folhas maiores, certo? Sim, exatamente. Ela já dá folhas bem grandes já a partir do momento que você escora ela em algum lugar aprazível para as raízes, né? Não adianta você colocar um cabo de vassoura aqui, por exemplo, que não vai dar o mesmo efeito. A gente tem até um exemplo aqui de uma planta que cresceu, mas o tutor dela aqui no caso é estreitinho. É estreito, é um palito e um cabo de vassoura. Ela cresceu, se bifurcou. Na parte de cima, como as raízes abraçaram o cabo de vassoura, a gente não vai conseguir mostrar porque a folha está cobrindo. A partir do momento que o caule conseguiu abraçar, as folhas já começam a ter um crescimento mais vigoroso, né? Esse é um antúrio, é o Condor, ele é da região de Condori, da Colômbia. É uma planta muito peculiar pela textura, né? E ele fica muito alongado, né? Os lóbulos ficam bem marcados e a ponta dele pode chegar até meio metro. É uma planta muito bonita. Em breve a gente vai ter alguma coisa aí para venda. Tem outros antúrios aqui também, né? É de altitude, não? É de altitude também. Na verdade, a maioria dos antúrios, eles são dessas regiões mais altas.
Alguns ocorrem embaixo, outros em cima, mas a maioria são de altitude. Essa é uma planta que eu acompanho bastante o canal do Fly e eu vejo bastante gente perguntando sobre ela, né? É uma planta muito exuberante, né, da flora nacional, uma exclusividade do Brasil, né? Apesar de você ver bastante para fora do Brasil, né, é uma planta nacional muito bonita e às vezes, na minha opinião, um pouco subestimada, né? O pessoal tem procurado mais ultimamente, mas é uma planta ainda não muito convencional. Eu costumo dizer que quem não tem um SS e tal, se resolve muito bem com o Bernardo Paz. Você concorda com essa ideia? Sim, particularmente eu acho o Bernardo Paz muito mais bonito que o Philodendron Espírito Santo. Esteticamente falando, o porte dele é maior e tudo, né? Eu gosto muito do Espírito Santo, é uma planta, uma das minhas prediletas também. Mas o Bernardo Paz, eu acho que no quesito estética ele ganha, vou falar para você, até de longe. É uma planta muito bonita quando adulta e as folhas enormes, assim, é sensacional, né? Até o do Fly é um dos mais bonitos que eu já vi. Ele chama bastante atenção, ele realmente é vistoso, né? Sim, é uma planta muito exótica, né? E ela tem uma beleza particular que só ele mesmo tem, né? Todas as plantas, na verdade. Viu, gente? Uma planta totalmente brasileira. Isso aí a gente precisa valorizar. É, uma coisa que acontece muito é a gente ficar batendo em tecla nas plantas de fora, né? A gente tem plantas maravilhosas aqui no Brasil e muitas vezes subestimadas, né? O regalho é uma planta nativa da Amazônia peruana. Requer bastante umidade. Eles deram uma sofrida aí com a mudança de estação aqui em Campinas. E a gente, como a gente tenta imitar a condição da natureza real, né? A gente diminuiu a incidência de nebulização para que as plantas não sintam nas raízes, né? Então o substrato tem ficado seco e elas sentem um pouco. Mas é uma planta de alta umidade. Quem tem ela hoje em dia, evitar de regar o substrato. Se você morar em lugares muito gelados, né? Evitar de molhar, deixar muito molhado o substrato, porque as raízes sentem muito essa temperatura mais fria, né? Principalmente nas raízes. Tá, você está dizendo para evitar de regar demais agora nesse período, para que o substrato não fique molhado por muito tempo, é isso? Exatamente, evitar de deixar o substrato encharcado. Aqui, como você pode ver, ele está na parte de cima está seco e na parte de baixo está úmido. Então, assim, essa é a condição ideal para que a planta não sinta tanto nas raízes, né? Algumas plantas já começaram a dar uma queimada nas pontas pela falta da umidade, né? Mas assim, é melhor a gente ter uma planta esteticamente mais feia agora nessa época do ano, porque é a natureza delas, e não perder a planta, né? Às vezes a gente tenta deixar a planta linda e maravilhosa, só que isso foge das condições reais da natureza. Então acaba que a gente dá um tiro pela culatra, né? A gente rega a planta querendo que ela fique vistosa e bonita, mas aí apodrece as raízes, a raiz sente com a temperatura da água e você acaba perdendo a planta, né? Então às vezes é melhor você ter uma planta esteticamente inferior nessa época do ano, porque realmente a natureza delas, né, estacionar agora, do que você perder ela e na época quente você não ter mais a planta. Dá para manter a planta bonita também, né, em condições ok, né, nessa época do ano. É possível também, né? Mas como aqui é um tratamento em massa, né, a gente tem que deixar todas as plantas mais ou menos na mesma condição, né? Fica um pouco mais difícil, mas a gente vai ajustando aqui e ali para
deixarem elas saudáveis aí para estação que vai entrar. Elas vão ficar idênticas, sem pôr nem tirar. Salvo essas aqui, né? Essas aqui que são mais triangulares, né? E isso é uma variação. Essa é uma monstera que é uma variação da Deliciosa, né? Ela ocorreu aqui no Brasil. E é uma monstera que exige menos água do que as normais, né? As monsteras padrão aí, ela é muito menos exigente de água, né? Ela tem a folha bem dura, o que ajuda também na capacidade de retenção de líquido, né? É uma planta muito bonita, né? O pessoal adora ela, é uma das plantas aí mais procuradas aí. O pessoal tem chamado de Burlemax Flame, né? Isso, essa planta, ela está passando por um processo de identificação, né? De taxonomia e estão escolhendo esse nome aí. Então, como os primeiros projetos que foram utilizados, essa planta foi Roberto Burlemax, né, que utilizou, apesar de não ter sido ele que descobriu, nem é um híbrido dele, mas fizeram essa homenagem para ele porque ele que introduziu ela em alguns projetos, né, no passado. Esse aqui é um Philodendron pastazano, é uma planta rústica também, Philodendron rasteiro. Ele atinge dimensões enormes, né? Como vocês podem ver, né? Essa planta está com mais de 2 metros de altura. Não é pouco exigente também. E é uma planta sensacional, né? Dos Philodendrons também é um dos meus prediletos, né? Todo mundo fica brincando comigo que eu tenho muitas plantas prediletas, né? Mas eu tenho medo. Essa aqui é uma delas. Ela fica com uma tonalidade muito escura, né? Ela tem contrastes muito bonitos, né? A textura dela também é bem interessante. É uma planta genial. Tem cuidados especiais ou é uma linha meio glorioso? Ela é bem rústica? Ela é bem rústica também, como glorioso. Uma coisa que eu reparei nela é que ela gosta de ser podada, né? Tirar folhas que estão mais sofridas, você tira a folha, ela põe folha nova. Então, quem conhece aqui a minha estufa, sabe que esse lado inteiro era tomado de folha de pastazano. Eu cortei eles, ficou quase todo sem folha nenhuma. E já está tudo desse tamanho de novo, né? É uma planta rápida e adoro o clima nosso aqui do estado de São Paulo, né? Esse é o Philodendron lupino, é uma planta nacional também, né? Ela tem um formato peculiar, de aviãozinho, né? Como o pessoal costuma falar. É uma planta extraordinária também da flora nacional, né? E muito adorada pelos gringos, por grandes colecionadores. É uma planta bastante procurada. Da Amazônia, do Acre também. É uma planta sensacional. E ela tem variações, né, de quando ela é pequena, que ela lembra muito o Philodendron micans, apesar dela ser a mesma planta. Aveludado, sim, né?
Tem uma textura aveludada e lembra muito Philodendron micans, né? Mas na verdade as duas são a mesma espécie, que é uma característica das Arace, né? Elas têm transformações significativas durante a vida. Então você nunca pode subestimar uma planta quando ela é jovem, né? Ela tem às vezes uma planta de grande potencial e a gente não sabe, né? Quem que fala que essa planta é a mesma que essa, né? É curioso. Para concluir, a gente vai falar agora sobre o Philodendron Birkin. É uma planta bastante curiosa. No passado ela foi muito requisitada na Europa, nos Estados Unidos. Ela foi feito um trabalho de marketing muito pesado em cima dessa planta. Ela realmente é uma planta muito bonita. Agora essa aqui não está com bastante variegação, mas a natureza dela, ela vai começando a crescer e formando riscos, né, nas folhas. E é uma planta muito interessante também, né, que você vê a mudança dela conforme ela vai crescendo. Foi utilizado esse nome porque é o nome de uma bolsa de grife, né? Então foi feito um trabalho de marketing. Essa planta custou muito caro no exterior, né? No passado. E hoje a gente está podendo cultivá-la aqui na nossa estufa, né? E oferecendo aí pro mercado nacional a um preço ok. Então foi isso, meus queridos plantoides. Guilherme tá aqui, ajudou nesse rolê de hoje. E a gente vai ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu!